feliz de estar na casa do Pai nessa noite. Aleluia. Eu já senti a presença do Espírito Santo neste momento. Quantos já sentiram a presença dele aqui? Diga amém. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que onde tem 2 ou 3 reunidos aqui, ele se faz presente. E aqui não é diferente. Ele está nisso. Se você ainda não sentiu a presença de Jesus, do Espírito Santo nessa noite, não é culpa de quem está na frente do trabalho, a culpa é sua. Então dê espaço, dê oportunidade para o Espírito Santo, porque ele quer falar ao seu coração nessa noite. Amém? Convido os irmãos a abrir a Bíblia em João capítulo 14, estarmos lendo alguns versículos. Desde já, trago lembranças e abraços para o pastor Ricardo, perdão. Mas agradecer esses jovens, que debaixo da graça de Deus, da direção de Deus, nos deu a oportunidade de estar aqui nessa igreja hoje para estar falando do amor de Jesus. Amém? João capítulo 14, o versículo de número 12. Todos se encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Versículo 20: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Versículo 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse nos ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Assim como você está, feche a sua Bíblia, ainda não acende, vamos fazer outra oração. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Senhor meu Deus, nós te pedimos que a tua presença continue neste lugar, que o seu Espírito Santo venha falar melhor aos nossos corações.
para o céu de qualquer jeito. É aí que entra o segredo da vida. Tudo quanto fizermos na terra será colocado em juízo no final. Não tem como eu querer ir para o céu, sentir saudade do céu, desejar o céu, cantar maranata, pedir Jesus para voltar, se eu não estou preparado para o céu. Do que adianta se eu não estou preparado para o céu? Então, o grande segredo da vida é se preparar para o céu. Nesse capítulo de João, a gente vai ver Jesus falando sobre quem Ele é. E essa mensagem, se eu fosse intitular ela, o título dela seria: Sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Só que tem um detalhe: o caminho que eu estou percorrendo hoje, ele vai me levar aonde eu quero ir. Esse é o grande lugar. Jesus, desde o princípio, ele sofreu algumas dificuldades, algumas perseguições, e não é só do momento que ele começa o seu ministério, Marcos. Interessante isso. Jesus é perseguido desde o seu nascimento. Aí você pensa o seguinte: fulano não vai com a minha cara, eu vou parar de ir para a igreja. Não, eu vou parar de desenvolver o que foi me dado lá no começo do ano. Ei, Jesus foi perseguido. Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não foi outro que disse isso, foi o próprio Jesus, o próprio perfeito que viveu nessa terra. Aí você se acha diferente de Jesus e acha que não vai ter nada de aflição na terra. Antes de Jesus nascer, ele precisou ser levado ainda no ventre para outra cidade, porque ele não poderia nascer onde ele estava. Foi levado para outro lugar, que ali onde ele estava, o decreto era: os meninos de 2 anos para trás vai morrer. Aí José falou: meu filho, o meu prometido não é meu, é de Deus. E ele ligado pelo Espírito Santo, eles vão para Belém. Chega aqui, Jesus nasce, Jesus cresce, aí ele volta. Quando ele volta, começa a crescer, chega um determinado momento onde Jesus é batizado. Ali se começa a manifestar a presença do Pai e a presença do Espírito Santo, onde o próprio Pai testifica de Jesus: esse é o meu filho amado. Quando Jesus é batizado, no próximo evento onde ele tira em consagração,
Jesus sabia de onde ele veio, e Jesus sabia como que ele devia caminhar, como que ele deveria percorrer, o processo que ele deveria cumprir para ele voltar de onde ele era. Em momento nenhum você vê Jesus transformando o pão em pedra, pulando de um lado de um precipício para dar ordem aos anjos, ou então se render ao próprio Satanás. Não, beleza? Me dá aí tudo. Não, Jesus fez isso. Jesus falou: não, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu sei aonde eu vou, para onde eu vou, e para onde eu vou, eu tenho que cumprir o propósito que o Pai me deu nessa terra. Ei, se você não está cumprindo o propósito de Deus na terra, nesse presente momento, pelo amor de Deus, faça cumprir o propósito de Deus na terra, faça a vontade do Pai, porque só assim você vai voltar para o céu. Ei, a gente olhando o Evangelho de Jesus, eu até conversando com o Mateus esses dias para trás, falou: Mateus, tem muita gente que gosta de pregar de José, de Davi, de Salomão, acho comigo, mas a maior mensagem, a maior pregação, eu acho de Jesus, porque eu sou cristão, sou discípulo de Cristo, eu tenho que aprender de Cristo, eu tenho que andar como Cristo andou, fazer o que Cristo fez, saber o que Cristo fez para eu ser como Ele. Não tem como eu agir diferente de Jesus Cristo, não tem como. Levando um pouco mais para frente, no capítulo 4 de Mateus, onde Jesus é tentado, no final do versículo 4 vai falar, no versículo 11: então o diabo o deixa. Quando você resiste à tentação, meu irmão, o diabo te deixa. Se você não sabe desse segredo, o diabo te deixa. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, é a palavra. Não é eu que estou falando, é a palavra. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando você deixa a tentação, quando você deixa as vontades da carne, aí quem te serve não é mais o diabo. Quem te serve são os anjos. O Senhor dá ordem aos anjos para vir te servir na terra. Porque no capítulo 12 de Romanos fala que viver na vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, para que possamos experimentar a boa, perfeita vontade e agradável de Deus na terra. Porque se vivemos dentro da vontade de Deus, a mão do Senhor estará sobre nós. Ele dará ordem aos anjos para que nós venhamos desfrutar nessa terra. Mas tem um detalhe: não desfrutar só nessa terra. Desfrute nessa terra, mas deseje ir para o céu. Não esquece para onde você tem que ir, para onde você tem que voltar, porque no momento que você esquecer do céu, aí o seu reino já está estabelecido aqui na terra. Aí acabou, já pode dar como entregue, o seu lugar já fez o seu reino na terra. Vai fazer igual o homem que a Bíblia relata: alma, leita, dó, deleita-te. Aí a Bíblia fala assim: hoje mesmo que a gente vai falar, se você não se preparar e hoje for pedir da tua alma, para onde ela vai? Será se ela vai para o céu ou para o inferno? Porque não tem um meio termo. A partir do momento que você não toma uma decisão, que você fica em cima do muro, você já está do outro lado. Faça a vontade de Deus para que você possa voltar para os céus. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala que nós precisamos chegar a Deus com fé, que Ele existe e Ele é galardoador do seu rosto. Deus há de nos dar galardão no céu. Mas a própria palavra de Deus fala que nunca viu o justo mendigar. Viveremos sim o melhor no céu, mas também a palavra nos tem promessa que comeremos o melhor nessa terra. Ah, eu só vivo em prova, só vivo em dificuldade. Meu irmão, está errado. Está errado.
vontades da carne, cumprindo os mandamentos que aqui está escrito, nesse manual, aí você passa a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Caso contrário, aí vai viver sim só em tribulação, guerra, dificuldade e o que o mundo oferece. E muita gente tem vivido dentro da igreja achando que está salvo, mas na verdade ainda não foi convertido, ainda está só convencido de que foi salvo. Eu tenho um recado para você nessa noite, que é convencido que é salvo. É perigoso. Se Jesus voltar, você fica no seu próprio convencimento. Toma cuidado. Lá em no último capítulo de Marcos, Jesus vai nos deixar um vídeo muito interessante para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê vai ser salvo e for batizado. Esse será salvo. Mas quem não crê vai ser condenado. Deus é amor, Deus é bondade. Sim, esse Evangelho que tem muito sido pregado de bonança, só bonança na terra, e que Jesus é bom, é bondade, uma vez salvo, sempre salvo. Toma cuidado. Jesus volta e você fica. Porque Deus é bom, mas Deus é justo. E se Jesus voltar, Ele vai te deixar. E aí, ai de você que fica na terra, porque os momentos de tribulação serão tristes e dolorosos. Então, quando Jesus nos deixa essa missão em Marcos, Ele nos deixa com essa condição de crer e ser batizado para ser salvo. No capítulo, no número 37 de Salmo, no versículo 5, vai falar que se entregarmos o caminho ao Senhor e confiar nele, o mais Ele tudo vai fazer. Mas se nós vivermos diferentemente disso, Ele não vai tirar por nós. Então, que nós entregamos a vontade de Deus, que nós nos entregamos por inteiro a Deus, completamente, sem reserva, porque quando Jesus vier, Ele vai te procurar. Ei, e aquilo que eu te dei, aquilo que eu te entreguei, como tu executaste na minha casa? Como tu executaste para os meus filhos? E aí? Como que vai ser? Será que realmente
estivermos tirando o endereço para outro lugar, não adianta. Não adianta você sentir saudade de ir no cinema e comprar um bilhete para ir num evento em outro ambiente. Você tem que comprar o bilhete do cinema, porque senão você vai chegar lá no cinema com um bilhete de outro evento e vai falar: não, esse aqui não é o bilhete daqui não, o bilhete daqui é outro. E se as suas ações, as minhas ações aqui na terra não for de acordo com a Bíblia, a gente vai chegar lá no céu e Jesus vai falar: não, o bilhete aqui é outro. Mas Jesus, mas eu preguei no teu nome, pessoas foram curadas, pessoas foram transformadas, pessoas renderam a ti, eu estou vendo aí dentro, pessoas se renderam à minha palavra. Aí Jesus vai falar assim: não te conheço, as suas obras são boas. Então o que nós buscamos aqui na terra, dia após dia, seguir a Cristo com o coração, com verdade, como diz aqui na palavra em Salmo 119, guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor, para que a cada dia que vier, nós possamos ser renovados, transformados, renovados no Espírito Santo, para quando vier a tentação, você falar: não, eu sei de onde eu vou, e eu sei de onde eu vou, para onde eu vou, e eu sei qual que é o caminho que eu tenho que percorrer. Vou fazer isso. A minha conduta, ela é diferente. Eu vou fazer diferente, porque o meu Deus é diferente. Eu vou fazer diferente, porque o meu testemunho tem que ser diferente. Quando você testemunha diferente, o seu vizinho se converte, o seu irmão, o seu tio, o seu primo, a sua família, a sua rua se converte, porque fala: ali vai o homem ou a mulher de Deus. Mas se você não faz a diferença, se eu não faço a diferença, em vão está sendo o nosso sacrifício, em vão está sendo o momento que você vem para a casa de Deus. Ei, eu, você, se pôr os pés aqui dentro por vir, nós estamos perdendo tempo. Coloque os pés na casa do Senhor, como o apóstolo Paulo fala. Se acheguem na casa de Deus com ousadia pelo Espírito, com ousadia pelo sacrifício. O apóstolo Paulo fala lá em Hebreus capítulo 10: se achega na casa de Deus com ousadia pelo sacrifício de carne que foi feito. O apóstolo Paulo está falando de Jesus Cristo, que se Jesus não morre lá na cruz, eu e você, nós não poderíamos estar aqui dentro nesse momento. Ele rasgou o véu de cima a baixo, para que nós podemos ter a oportunidade de entrar naquelas portas, sentar aqui dentro, buscar a Ele, ser cheio do Espírito Santo e ir lá para fora pregar o Evangelho, fazer transformação de vida. Aleluia! Glória a Deus! Que nós cheguemos nessa casa com transformação, coração contrito, com ousadia e lembrando do nosso Jesus, que foi preso numa cruz, crucificado, maltratado, ferido pelos seus pecados, e através dele